Bom dia a todos. É uma grande satisfação apresentar o Dr. Tiago Pinto Carvalho, egresso do curso de graduação em Ciências Biológicas e do mestrado em Zoologia, nosso atual programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O Tiago obteve seu título de doutor em Biologia Ambiental e Evolutiva na University of Louisiana, at Lafayette, nos Estados Unidos, em 2013. Ele foi pós-doutor na Academia de Ciências Naturais da Drexel University da Filadélfia, também nos Estados Unidos, com a qual mantém vínculo como pesquisador associado. Também atuou como pós-doutor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, até ingressar como professor assistente no Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências da Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá, na Colômbia, em 2019. O Tiago desenvolve pesquisas em taxonomia, filogenia, evolução e biogeografia de peixes de água doce neotropicais e é editor associado do Journal of Fish Biology. Hoje ele retorna via Zoom à sua alma mater para nos brindar com sua interessante palestra, Biogeografia de Peixes Neotropicais e o uso de modelos para estudar a evolução da paisagem fluvial. Tiago, muito obrigado por aceitar o convite da disciplina Seminários do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade da PUC. A palavra é toda tua. Muito obrigado, Bica, pela introdução, e é um prazer estar de volta aí. O bom filho a casa torna, né? É De isso aí. volta, de volta a pouco aí. Deixa eu compartilhar então minha tela aqui, apresentação, e vocês me avisem se estão. Estamos vendo, sim, tudo ótimo. Tá aparecendo. Então tá. Então, bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre bibliografia de peixes neotropicais. E aí, algumas ferramentas para estudar a evolução desses peixes nessa região, né? E então, essas ferramentas, basicamente, com o uso de modelos aí, para estudar a evolução da paisagem fluvial, a evolução dos rios, tá? Ah, Antes de começar, se quiserem perguntar durante a apresentação, não tem problema, então pode me parar. Ou se não, deixem as perguntas para o final também, que vai funcionar. Listo? Então, sempre quando a gente fala de peixes neotropicais, a gente sempre comenta sobre a grande riqueza de espécies que tem nessa região, né? Então, são mais aí de 6.500 espécies conhecidas, e estima-se que esse número vai crescer muito mais. Então, a estimativa é que esse número possa chegar a 8 ou 9 mil espécies, não? Então, realmente uma fauna muito rica em espécies. Só para vocês terem uma ideia, comparando com todos os peixes que existem, né? Existem aí um pouquinho mais de 35 mil espécies de peixes conhecidas. Então, 6.500 representaria aí, quase um quinto de todas as espécies conhecidas, né? Então, realmente é uma fauna bastante diversa, né? E geralmente se estressa aí, se comenta, né? A predominância que teve os eventos de especiação alopátrica comparando com os eventos de especiação simpátrica, para a geração dessa fauna super rica aí, né? Então, provavelmente a geografia, a evolução geográfica do nosso continente sul-americano teve uma grande importância na geração dessa grande riqueza de espécies, né? Já que basicamente a especiação simpátrica domina aí. Falando de especiação alopátrica, né, a gente tem que ver quais são as principais barreiras, então, para a distribuição desses peixes, as principais barreiras que geram esses eventos de especiação ah, alopátrica, né? Então, a primeira barreira para esses peixes que a gente pode pensar aí para os peixes de água doce é o próprio ambiente marinho, né? Então, poucas espécies têm a capacidade aí realmente a cruzar uma barreira do ambiente marinho, ou seja, estar no oceano, né? Então, cada drenagem que é isolada por uma linha de costas vai ter sua própria população de peixes e possivelmente sua própria espécie de peixes, né? De peixe. Então, quando a gente vê, por exemplo, o ambiente marinho aqui, né, a nossa linha de costas aí, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
Cada uma dessas bacias costeiras aí, então a gente vê, deixa eu riscar aqui para a gente vê o Maquiné aqui no sul, Três Forquilhas, Mambituba, Araguaia. Cada uma dessas drenagens é isolada, uma da outra pela barreira marinha, né? Então, poucos peixes, quase grande parte da fauna de peixe de água doce não tem a capacidade de cruzar essa barreira, né? Então, aqui a gente tem uma população isolada na bacia do Araranguá, por exemplo, e isso pode gerar um evento de especiação alopátrica, né? Um potencial gerador de eventos de especiação alopátrica essas barreiras. Além disso, tipo, um poderia pensar que o próprio ambiente de água doce pode ser uma barreira para a dispersão desses peixes, né? E isolamento nas suas bacias. Então, por exemplo, o Maquiné e o Três Forquilhas aqui são conectados por lagoas costeiras, como a gente vê aqui, né? Mas é um ambiente totalmente diferente as lagoas dos bichos que vivem aí no vale, no rio corrente, né? Então, tu tem um ambiente de água corrente, de repente, aspectos ecológicos super diferentes do que a gente encontra na lagoa. Então, o próprio ambiente de água doce, dependendo da ecologia aí desses peixes, pode ser uma barreira para a dispersão desses peixes, né? Então, a gente tem aí o ambiente marinho e outras características ecológicas dentro do próprio ambiente de água doce como barreiras e potenciais criadores de eventos de dispersação alopátrica. Outro tipo de barreira que a gente vê no ambiente de água doce são as próprias cataratas, né? As quedas d'água, não? Que pode isolar peixes que estão na porção superior dos rios de peixes que estão na porção mais baixa desses mesmos rios. Então, um exemplo clássico que a gente sempre fala é sobre as cataratas do Iguaçu, né? Que separa a porção alta aí do Rio Iguaçu da porção baixa. Então, possivelmente, peixes que estão nessa porção mais baixa aqui são isolados dos peixes que estão na porção alta e não conseguem transpor essa barreira, não conseguem esse processo de deslocamento aí da parte mais baixa para a parte superior, né? E, e por isso mesmo a gente vê um alto nível de endemismo na porção alta do Rio Iguaçu. Então, os peixes da porção alta do Rio Sul são realmente isolados e são espécies diferentes, muitas delas, né? Dos peixes que a gente encontra na porção baixa desse mesmo rio, né? Então, seria uma barreira ao largo do rio, né? Longitudinal, ao longo desse rio, que pode também gerar um evento de especiação alopátrica. E, por último, também citar os próprios as divisórias de água, os divisores de água, né? Então, peixes que estão, por exemplo, essa parte aqui que drena para o Rio de la Plata, aqui para o sul, né? A bacia do Paraguai aqui, e a bacia também do Alto Paraná. Esses peixes estão isolados pela divisória de água que a gente vê aqui, dos peixes da bacia amazônica, né, de todas essas drenagens que a gente está vendo aqui, do Mamoré, do Guaporé, Tapajós, Xingu, Tocantins, Araguaia, né? Então, as divisórias de águas nessa porção continental também formam barreiras importantes para a dispersão de peixes. Então, as populações de peixes aqui não se nada acontecer com essa geografia, se continuar assim, eles não vão se contactar com os peixes que estão nessa porção aqui, né? Então, o peixe necessita uma conexão fluvial aí para dispersar e para ter esse contato. Se a gente perde esse contato, a gente tem um potencial aí, evento de especiação alopátrica pela formação nessa barreira. Ah, tudo bem? Consegue escutar direitinho? Muito bem, muito bem. Então, tá. Então, associado a essas barreiras, vamos lembrar um pouco das nossas aulas de biogeografia, sobre os principais processos em biogeografia, né, em biogeografia histórica. A gente sabe que dois dos principais processos aí de biogeografia histórica são a vicariância e a dispersão, né? E isso tem muito a ver com a formação da barreira, onde a barreira está em relação à evolução dessa população aí, de peixes ou outro grupo de organismos, né? Então, um processo de vicariância, a gente tem, né, a população ancestral aqui, e o que ocorre é a formação de uma barreira que vai dividir essa população ancestral em dois, né? Em duas populações. E com o passar do tempo, essas duas populações aqui podem se tornar espécies diferentes por um evento clássico de especiação alopátrica, né? Mas outro processo que a gente tem em biogeografia histórica é a dispersão.
onde a barreira é anterior aqui, e o que ocorre é uma migração de alguns indivíduos, de uma população, desse lado da barreira para o outro lado da barreira, né? Então a gente continua tendo a barreira, a gente tem um processo de dispersão, né? Que é um processo importante para delimitar distribuições de organismos, e talvez em um segundo momento a gente possa ter um evento de especiação alopátrica também, se essas duas populações não mantenham o contato, não mantenham um fluxo gênico entre a população A e a população B, já que essa barreira se manteve, né? Então, esses são processos importantes aí para especiação, mas também para delimitar a distribuição de organismos, né? Quando a gente fala de peixe de água doce, a gente tem uma misturança desses dois eventos, que são os conhecidos processos de capturas de rios, que delimitam muito a distribuição desses peixes, né? Ah, captura de rios é associado também com a eliminação dessas barreiras, né? Que é um processo conhecido como geodispersão. Então, um pouquinho diferente da dispersão, quando um pode pensar que a dispersão, a barreira continuou lá, e tu teve um processo de dispersão estocástica, ou seja, alguns indivíduos talvez uma espécie só conseguiu atravessar essa barreira e a barreira continuou lá. O processo de geodispersão é basicamente a eliminação dessa barreira, ou seja, potencialmente toda a biota que estava aí ah, pôde se deslocar através dessa barreira que existia antes, né? É conhecida também como a dispersão biótica, algo assim, onde tu pode não ter agora só um evento estocástico de uma população atravessando essa barreira, mas vários indivíduos, várias espécies distintas, podendo cruzar essa barreira, né? E é um evento clássico que ocorre em esses processos de capturas de rios, né? Então, como é que funciona uma captura de rio? Digamos que a gente tem duas drenagens aqui, em azul a 2 aqui, e em vermelho a drenagem 1, e a gente teve um processo de vicariância, uma formação dessa barreira, né? Então a gente pode ter potencialmente aqui o processo de especiação e o surgimento de duas espécies. Mas ao longo do tempo, processos de erosão ou sedimentação, pode ser que uma porção dessa barreira começou a drenar para lá. E é o que a gente vê aqui nesse segundo momento. Então, uma porção da drenagem 1 aqui conectou com a drenagem azul e agora faz parte dessa drenagem azul. Então, essa barreira que existia para a passagem de peixes que estavam na drenagem vermelha para azul já não existem mais. Então, tu pode ter um processo de geodispersão, porque a barreira desapareceu e uma grande parte da biota pôde fazer essa migração. E aqui, um terceiro momento, mais um processo de captura de cabeceira, onde uma porção dessa drenagem azul foi parar, começou a correr para essa drenagem vermelha, e agora faz parte da drenagem vermelha. Então, a mesma coisa, peixes que estavam aqui nessa porção da drenagem azul poderam migrar para essa outra drenagem, né? Então, vocês vejam aqui que esses processos de capturas de rios e de formação dessas drenagens fluviais é um processo muito dinâmico e isso e me esqueci a palavra e reticulado, né? Então tu tem tanto em um processo de captura de rio tu tem tanto um evento de dispersão, né? Como foi a dispersão desses peixes que estavam nessa porção para essa outra área, mas tu também tem um evento de vicariância, que é um evento de uma formação de um segundo divisor de água que divide essas populações, né? Então esse é um processo muito reticulado e vai contar uma história reticulada da evolução dessas linhagens nessa área, tá? Então, por isso mesmo, por esses processos de reticulação, um dos métodos que era usado anteriormente em biogeografia era basicamente os métodos baseados em padrões, né? O problema desses métodos no estudo da etiologia, da fauna de peixes, é justamente esses processos bastante reticulados que ocorrem nesses processos de capturas de cabeceira aí, devido a esses processos de captura de cabeceira. Então, o processo, bibliografia baseada em padrões aí, ela tem a tendência de usar basicamente processos vicariantes para o entendimento da evolução da fauna em uma certa região. Então, como a gente vê aqui, ao longo do tempo, nesse modelo aqui, vicariante, né, dessa biologia baseada em padrões, a gente
tem a tendência de crer que só existiram eventos de vicariância, ou seja, tu tem uma população com uma ampla distribuição nas áreas A, B, C e D, e foram surgindo barreiras, que dividiram essas populações em várias outras populações, ou em várias outras espécies, né? Então, com isso, a gente tem um modelo basicamente só vicariante. Ou seja, se só existiu a vicariância, esses métodos vão funcionar para contar a história dos peixes na região. Mas se a gente tem vicariância, dispersão, que nesses processos de geodispersão, provavelmente esses métodos vão falhar em contar essa história, né? Porque aqui, basicamente, tu usa a vicariância para explicar como foi a formação dessa biota nessa área, né? E tu, em processos de geodispersão, em processos de captura de captação, tu também precisa muito de eventos de dispersão para contar essa história, né? Então, basicamente, esses métodos ah, falham muito em contar a história da evolução dos rios, principalmente por isso, porque eles são muito baseados nessa fragmentação hierárquica dessas áreas e também não incorporam explicitamente eventos de dispersão, no caso, uma captura de cabeceira, né? E também eventos de extinção, que são muito importantes para contar a história dos organismos nas áreas, né? Então, esses eventos, basicamente, de dispersão e extinção, são basicamente ruído para contar uma história usando esses métodos baseados em somente vicariância e baseado em padrões, né? Com isso, a gente vê, aqui é um exemplo, né? Um exemplo desse método é um exemplo, a análise parcimônia de Brooks, né? É um desses métodos que era muito usado nessa bibliografia baseada em padrões, né? E aqui é um exemplo de um estudo aí, basicamente com a bacia amazônica, contando a história da evolução das áreas, das linhagens de peixes nessas áreas, e usando esses métodos baseados em padrões, né? Então, se só ocorreu vicariância na evolução dessas áreas, ou seja, tu tinha grupos amplamente distribuídos na origem da evolução dessas áreas que foram se separando por eventos vicariantes, talvez o método vá funcionar, né? O método é interessante para contar essa história da evolução das áreas. Mas se tu tem muita dispersão e extinção, provavelmente tu vai ter problemas aí em contar essas histórias, né? Então, com isso, basicamente, o que vem se usando hoje em dia muito são esses métodos baseados que chamamos métodos baseados em eventos, que aí, digamos, aceitam um pouco mais histórias reticuladas, ou seja, conseguem contar a história de linhagens que têm esses processos mais reticulados, ou seja, que não só apenas a, a vicariância foi o processo principal para a geração das distribuições e das espécies, né? Mas também tanto dispersão quanto extinção foram importantes na evolução dessas linhagens, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo da evolução desse lagarto, eu acho, né? Essa parte de herpetologia eu acho que eu faltei na aula. Mas então, esse lagarto tá todas essas áreas aqui, um ancestral, né? Nas áreas A, B, C, D e F. E o método basicamente vai contar qual evento foi responsável por explicar a distribuição e quais eram as áreas ancestrais de cada um desses gêneros de lagartos, né? Então, esses vários gêneros aqui têm um ancestral em comum, e esse ancestral tinha uma ampla distribuição nessas áreas A, B, C e F, né? Então, basicamente, esses métodos de reconstrução ancestral de área usam essas técnicas, né? Então, para explicar a evolução desse ancestral nessas áreas, tu pode explicar por vicariância, por dispersão ou por extinção. Basicamente, são esses três processos aí que vão explicar a distribuição desses organismos nessas várias áreas. Então, o que ocorreu aqui no primeiro evento? Provavelmente um evento de vicariância aqui, né? Então, a gente tem o A, ou seja, se alinhar, se o bicho estava em A, B, C, E e F, tu tem uma separação aqui de A, ou seja, essa linhagem seguiu evoluindo em A, e essa linhagem seguiu evoluindo em B, E e F. Então, essa seria, digamos assim, a explicação mais parcimoniosa para explicar a evolução
dessa linhagem de lagarto nessas várias áreas aqui na região neotropical. Então, tu continua aqui, né? B, C e F. Então, aqui provavelmente tu teve um evento de... Separou, eu acho que de C e F foi para cá e B e E para cá, um evento vicariante. E depois tu teve uma dispersão adicional para para C, né? Um evento de dispersão para C, né? Então, basicamente, tu vai vendo as soluções mais parcimoniosas, assim, que tente usar menos os eventos de dispersão e extinção para explicar a evolução desses vários gêneros de lagartos nessas áreas. Então, basicamente, esses são os métodos de reconstrução ancestral de área que usam esses processos biogeográficos, basicamente de dispersão, especiação simpátrica também, né? Especiação na mesma área, extinção e vicariância, para explicar a evolução desse táxon nessa área, né? Os primeiros métodos que surgiram, um método bastante conhecido que é o DIVA, né? Análise de dispersão e vicariância, basicamente dava valores zero, ou seja, não tinham peso eventos de vicariância ou especiação dentro da mesma área. Os eventos que ocorrem basicamente nos eventos de cladogênese, aqui, que é ou vicariância ou dispersão ou especiação simpátrica, e tinham custos para eventos de extinção e dispersão. Eventos de extinção e extinção basicamente são os eventos que vão ocorrer ao longo das linhagens, tá? Então a gente tem eventos biogeográficos que ocorrem na cladogênese e eventos biogeográficos que ocorrem ao longo dessas linhagens, que são os eventos de dispersão e extinção. Então esses eventos de dispersão e extinção vão ter um custo maior do que os eventos na cladogênese que são especiação na mesma área, especiação simpátrica ou vicariância, tá? Então, por isso, a explicação, a reconstrução ancestral de áreas e os eventos que ocorreram na evolução desses organismos aí, nessas áreas geográficas, prefere explicações que usam vicariância do que explicações que usam muito eventos de extinção e dispersão. Então, esses métodos têm essa tendência de tentar usar a vicariância ou a especiação simpátrica como digamos, o processo principal que ocasionou a distribuição desses organismos nessas áreas aí, né? Então, muito em moda hoje em dia é o uso dessas estimativas de áreas ancestrais usando esse pacote aqui em R que chama BioGeoVars, né? E usando esses modelos de evolução de área, né? Então, basicamente, essa palavra estimativas de área ancestral é um pouco para não ter aquela ideia de parcimônia, que não seja uma resposta área A ou área B, mas tu tenha uma probabilidade de estar em área A, em área B, né? Então, mas basicamente é o mesmo sinônimo de reconstrução ancestral de área, né? E esses métodos têm diferentes modelos para a evolução das áreas, para a evolução das áreas, né? Então a gente vê algum desses modelos aqui. Deixa eu tentar tirar minha câmera desse canto aqui, e botar para cá. Então a gente tem algum desses modelos de áreas, que, por exemplo, um deles é o DIVA, é mais ou menos o modelo que eu estava explicando com os lagartos aí. Outro é esse DEC, né, dispersão, extinção, cladogênese. Outro modelo é esse Bay Area. E também o pacote tem esse super modelo, que é o modelo BioGeoBers, que inclui esse parâmetro J aqui, que é o parâmetro de efeito fundador, né? Então, basicamente, cada um desses modelos tem diferentes parâmetros, diferentes premissas, e tu vai testar uma ideia de model fitting, assim, de ajuste de modelos, como a filogenia do táxon que tu está estudando se encaixa melhor na evolução dessas áreas, dessas drenagens, no caso de peixe, né? Então, as premissas do DIVA, por exemplo, é que tu aceita esse processo de vicariância widespread, vicariância de táxons com ampla distribuição. Então, se um táxon, por exemplo, está na A, B, C e D aqui, ele pode separar ao meio, ter um evento vicariante, separar ao meio, e basicamente separou A e B para cima e C e D para baixo, né? Ele aceita esse processo cladogenético.
Já o DEC, por exemplo, ele não aceita esse processo, mas ele aceita um outro processo que é um modelo de especiação simpátrica em, em uma parte apenas da distribuição do táxon. Então, eu tinha um táxon em A, C e D aqui, por exemplo, e só uma dessas áreas tu teve um evento de especiação simpátrica. Então, o DEC vai aceitar esse e o DIVA não. E o Bay Area basicamente é um modelo de evolução de área que não aceita vicariância. Ou seja, pensa que tudo ocorreu por dispersão, extinção ou por essas especiações simpátricas aqui. Então, ele não vai aceitar a vicariância. É um modelo basicamente usado para ilhas, né? Evolução de táxon em ilhas. Então, mas a ideia é que tu teste esses três modelos e veja qual o melhor modelo. Além disso, o BioGeoBears ele inclui esse Plus J, esse efeito fundador, que é basicamente algo um pouco estranho, assim, porque é basicamente um evento de dispersão, mas na cladogênese, como se fosse um efeito fundador que tem em colonização de ilhas. Então, o efeito de dispersação foi tão rápido que foi na a cladogênese, a dispersão foi junto com a especiação foi junto com a dispersão. Então, a cladogênese foi junto com a dispersão. Essa é a ideia do Plus J, né? Então, o que se faz hoje em dia, muito moda, é testar esses vários modelos e ver qual é o melhor, qual se encaixa melhor com os dados que tu tem. Os dados, nesse caso, vão ser uma filogenia de um táxon e, obviamente, as áreas que cada um desses táxons está, né? Então, para citar um exemplo aqui com peixe de água doce, e basicamente todos os exemplos que a gente vai daqui para frente vai ser com peixe de água doce, esse estudo biogeográfico da evolução das raias de água doce no continente sul-americano, né? Então, tem esses vários táxons de raias aqui em essas várias áreas, né? Então, 4 gêneros aqui, várias espécies, e cada um está em uma área diferente, né? Então, o que os autores fizeram aqui? Eles testaram qual desses modelos que o BioGeoBears tem se encaixa melhores com os dados que eles têm. Vejam aqui que o modelo que tem J sempre ganha, é sempre os melhores modelos, né? Se a gente vai ver a likelihood aqui, a likelihood mais baixa é a melhor, né? O valor negativo, né? Menos 260 seria o melhor modelo, esse deck mais o efeito fundador, né? E uma crítica, depois disso, tiveram várias críticas desse modelo J, que eu vou falar depois, né? Mas basicamente uma crítica é que ele facilita muito, né? Basicamente ele vai ser um modelo que sempre vai ganhar. Sempre, ou seja, todos os eventos que ocorrem vai ser esse evento de efeito fundador na cladogênese. Então, se a gente olha aqui a evolução das raias nessa área, a gente vê que as raias passaram do ambiente marinho para água doce durante o Mioceno aí, e a evolução desse grupo começou nessa área que era Upper Amazon, Alto Amazonas, nessa área em verde. E basicamente aqui tem um evento de especiação simpátrica dentro da mesma área, e depois tu tem um evento de efeito fundador aqui. Ou seja, uma linhagem foi para o negro ao mesmo momento que teve a cladogênese, né? Depois do negro, aqui continuou no negro e aqui foi para o Orinoco. E aqui estava no negro e daí voltou para o Upper Amazon. Então, basicamente, o modelo J tem essa crítica, que vai ser sempre o modelo que ganha, simplesmente porque ele facilita muito explicar esses efeitos fundadores na cladogênese. Então, o bicho vai ganhando distribuição, aumentando sua distribuição, basicamente por esses efeitos fundadores. Plá, 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 e vai ganhando áreas, né? Outra crítica desse J, desse efeito fundador, é porque não é fácil estimar parâmetros nesses eventos da cladogênese. Assim, é fácil estimar processo de dispersão e extinção ao longo de ramos, mas modelar um evento de expansão diária na cladogênese não é algo que se deva fazer, né? Então, essa foi alguma das críticas e, basicamente, hoje quase não se usa não se testa com esse J, simplesmente porque ele vai ser sempre o que ganha, né? Se a gente pode ver aqui, a likelihood dele é muito melhor. Qualquer um que tenha J desses vários modelos vai ser muito melhor do que as likelihood que não tem esse modelo J. E mesmo que ele tenha um número de parâmetros mais alto, ou seja, se tu usa o J, tu tem um parâmetro a mais,
né, tu tem 3 parâmetros e aqui sem jeito tu tem apenas 2 parâmetros, que é dispersão e extinção. Se tu aplica uma correção para esse número de parâmetros, o EAIT, né, que é basicamente essa correção pelo número de parâmetros, vai continuar bem melhor, né? Então, basicamente, sempre o Jay ganhava. E vocês podem ver aqui que o programa, o BioGeoBest, também estima 2 parâmetros, que é dispersão e extinção. Usando o J, basicamente, tu não tem dispersão e nem extinção. Ou seja, tu não usa esses 2 eventos anagenéticos para explicar a evolução do teu taxon. Já sem o J, tu já aumenta um pouco mais esses valores de dispersão e extinção. Ou seja, tu tem tanto a dispersão quanto a extinção ocorrendo aí na evolução do taxon nessas áreas. Então, tu usa, digamos assim, a dispersão e a extinção para explicar a evolução desse taxon nessas áreas. Visto? Então, só para explicar um pouco o uso dessas ferramentas, né? A gente tem com o Roberto e a Bárbara um capítulo de livro em review não, já quase sendo publicado aí, que usou essa comparação de modelos para explicar a evolução dessa família de peixes nessas áreas aqui na América do Sul, né? Então a gente já não usa, né, o J por essa crítica, né, mas a gente fez essa comparação de modelos entre esses vários modelos de evolução diária, né? E a gente vê que quem ganhou aqui o melhor modelo para explicar a evolução dos Alcnepteridae, da família Alcnepteridae nessas várias áreas, foi o Deck-like, né? E vocês se lembrem que o Deck-like tinha as suas premissas, ou seja, ele não aceitava aquela especiação de taxon amplamente distribuídos, e ele vai usar essas premissas para reconstruir a história da evolução dessas espécies nessas áreas, a história da evolução dessa linhagem de Alcnepteridae. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, está um pouco pequeno, mas a evolução da família começou basicamente nessa área que é Amazonas ocidental, né? Western Amazon, e Paraná, Paraguai, aqui, essa área mais ao sul, começou aqui. Teve um evento de especiação alopátrica que separou essas 2 áreas, e basicamente essa linhagem seguiu evoluindo nessa região mais ao sul aqui, e depois também com alguns eventos de dispersão para essa região mais ao norte. E essa outra linhagem ah, ah, seguiu evoluindo aqui nessa parte do Amazonas, e também com uns eventos de dispersão ah, para o sul, né? Então, dentro de Alcnipteridae, a gente tem 2 grandes subfamílias aí, Centromocline e Alcnipterine, e basicamente, então, Alcnipteridae seria um grupo que teria evoluído pelo menos durante o começo da sua radiação nessa área da Amazonas, Western Amazon, aqui, né, da parte mais ocidental do rio Amazonas, e a outra família Centromocline teria evoluído nessa parte do Paraná-Paraguai, com depois eventos de dispersão para essas outras áreas. É basicamente essa história que está contando a reconstrução usando esse modelo deck-like, né? Para essa família. Vejam que os valores de dispersão aqui são um pouquinho, extinção são um pouco mais altos, né? Que comparando com aqueles modelos que tinham J, por exemplo, né? Então, tanto dispersão como extinção foram eventos importantes aí para explicar a evolução desses táxons, né? Se a gente usasse o modelo Diva-like, que tem outras premissas, a dispersão também teria sido importante, mas a extinção não tanto assim, né? Então vejam que cada modelo de evolução diária tem suas premissas e contam histórias distintas aí da evolução dessas linhagens nessas áreas, ok? Um outro exemplo que eu vou dar aqui, né, é um trabalho que eu tenho com o professor Lamala Barba da URGS em preparação, que basicamente é a evolução desse gênero de ciclídeos aí, que é gimnogeofagos, né? Os gimnogeofagos basicamente tem uma distribuição ao sul aqui, né? Pega toda essa drenagem do Paraná-Paraguai, aqui do Rio La Plata, mas também pega os nossos sistemas costeiros aqui do Tramandaí, Laguna dos Patos, o próprio Alto Rio Uruguai, né? Basicamente essa é a distribuição dos gimnogeofagos, né? E vejam que testando esses modelos, aplicando a mesma técnica que a gente aplicou para o trabalho de alcunetteria que eu mostrei anteriormente, outro modelo sai ganhador, digamos, é o melhor modelo, o modelo que explica, se encaixa melhor com os dados que tu tem.
tendo em conta aquelas premissas, né? Que é o diva-like, né? Então vejam que nem sempre o deck vai ser o melhor o melhor modelo, né? E a gente vê que a gente tem, por exemplo, aqui no começo da evolução de gimnogeofagos, que é basicamente uma linhagem que estava em várias áreas dessa região, tu tem um evento de bicariança de táxon amplamente distribuído, ou seja, seguiu para essas duas áreas aqui e essa outra linhagem seguiu para essa área aqui, né? Então, tu precisa daquelas premissas do Diva para explicar a distribuição da evolução desses desses táxons nessas áreas, ok? Bom, até aqui eu mostrei basicamente o que vem basicamente o que vem se fazendo, né? O que é o default, assim, digamos, na área, nessa área científica, né? O que eu proponho aqui é o próprio pacote, o BioGeoBers, tem algumas ferramentas que a gente pode botar um pouco de realidade no sistema, de um pouco de digamos, tem em conta a história da formação dessas áreas, ou o que a gente sabe sobre a geografia, sobre a geologia na formação dessas áreas, para tentar reconstruir essas áreas ancestrais. Aqui na matriz nesse trabalho de regime de geofagos, a gente já usou uma ferramenta que o pacote te dá sobre usar essas matrizes de áreas adjacentes. Ou seja, dentre essas várias áreas aqui, que são basicamente bacias hidrográficas, falar qual tem conexão com, qual é adjacente a qual área, né? Então, simplesmente para não deixar, por exemplo, em um evento só de dispersão, que um peixe que está no Iguaçu passe, por exemplo, num evento apenas para a drenagem do Tramandaí. Ou seja, ele tem que passar por áreas ou bacias de drenagem, nesse caso, né, que são intermediárias aí, para chegar até a bacia do rio Tramandaí. Então, basicamente, esse tipo de informação, obviamente, vai mudar a reconstrução ancestral que tu tá planejando aqui e adiciona um pouco de, digamos, de realidade ao sistema, à modelagem, né? Mas essa é uma ferramenta que pode usar. Outra ferramenta interessante é usar essas matrizes de dispersão, que é uma, uma possibilidade do programa, para contar a história, as possíveis histórias de conexões que tiveram essas drenagens, né? Os famosos modelos de evolução da paisagem, ou seja, como a paisagem, pela geologia, pela geografia, como a gente sabe que como a paisagem pode ter evoluído. Então, tu pode fazer esse teste de conectividade entre essas drenagens, né? Nesse caso, falando de peixes, né? Usando essas várias matrizes de dispersão possíveis que tu pode usar, essas configurações distintas, né? Talvez um primeiro trabalho que eu tenha visto usando essas técnicas foi esse trabalho de 2013 aqui de Bossu e colaboradores, basicamente estudando um grupo de peixes de água doce norte-americanos aqui associados à bacia do Mississippi e testando qual dessas possíveis hipóteses se encaixava melhor com os dados que eles tinham sobre a filogenia desse grupo. Ou seja, tu tinha distintas conexões entre esse rio C aqui, né? Entre esse rio, opa, passei um aqui. Entre esse rio C podia estar conectado com diferentes drenagens aqui. E isso é expressado nessas diferentes matrizes de conectividade que a gente vê aqui. Então, no Holoceno, a gente tem Holoceno até o presente, a gente tem essa configuração, mas durante o Pleistoceno, a gente pode ter distintas configurações de conexão entre essas drenagens. Então, o que ele usou foi testar essas diferentes hipóteses sobre essas conexões dessas drenagens para ver qual que se encaixava melhor com os dados que ele tinha sobre esses darters, sobre esses peixes de água doce aí, não? E ele viu que a melhor hipótese é essa dessa conexão desse rio, dessa paleodrenagem chamado Teis aqui, com o antigo, com a antiga drenagem do rio Ohio, né? Então ele usou esses modelos de evolução distintos modelos de evolução de drenagem para explicar a conexão, explicar melhor, a melhor hipótese, digamos assim, com os dados que ele tinha, que é a filogenia basicamente dos peixes, sobre essas distintas hipóteses aí de conexão entre esses rios pretéritos aí. Algo parecido foi utilizado por
Tagliacolo e colaboradores, aqui na América do Sul, para as drenagens da América do Sul com essa família de peixes Pimelodide. Aqui, no caso, ele gerou 8 diferentes modelos de conexão, tendo em conta, basicamente, as divisórias dessas drenagens aqui, que é o Western Amazon, a drenagem do Alto Madeira aqui em laranja e a drenagem do Paraná-Paraguai. A configuração entre essas possíveis conexões dessas 3 diferentes drenagens ao largo do tempo, ao largo de distintos períodos do tempo. Basicamente, aqui nesse caso, acho que era o Oligoceno, Plioceno, Pleistoceno. Né? Basicamente, não, Oligoceno e Mioceno, basicamente são esses 3 períodos de tempo. Então, ele testou diferentes configurações de conexões entre as drenagens e viu que o modelo 2, que é esse modelo aqui, que primeiro houve uma formação que separou aqui o Paraná-Paraguai do Amazonas, depois teve uma outra formação de uma outra barreira aqui que separou o Western Amazon dessas outras 2 drenagens, e no tempo 3 voltou a formar essa barreira. Ele viu que esse modelo de evolução dessas paleodrenagens é o melhor que se encaixava com a filogenia de Pimelode, de Pimelode, dessa família aqui. Né? Então, aqui é um exemplo do uso desses modelos, não só os modelos que o BioGeoBert te dá de evolução de áreas, mas também modelos sobre conectividade entre essas áreas, né? Então, testar basicamente usando a informação que tu tem geológica, por exemplo, qual que se encaixa melhor com teus dados, com os dados que tu tem, né? Um outro exemplo que eu dou é um trabalho que eu tive com a Emília, que foi basicamente uma parte da sua tese de doutorado que estudou a biogeografia dos tambicus aqui, dos oligossarcos, né, que é basicamente um grupo que se distribui nessa parte sul aqui da América do Sul, nessas várias áreas aqui, nessas várias drenagens. Isso é basicamente a distribuição das espécies. E a gente tinha a filogenia do grupo, a gente tinha uma filogenia datada, era um grupo que se diversificou relativamente recente aí, desde aí do Plioceno, mais ou menos. E a gente tinha nessas áreas aqui, a gente tinha 2 informações que a gente podia utilizar. Uma é a evolução dessas barreiras que separou o Alto Iguaçu, basicamente as cataratas do Iguaçu, e as cataratas de 7 quedas que separou o Alto Paraná aqui, a formação, a gente tinha a data da evolução da formação dessas barreiras, que é basicamente aí entre mais ou menos 2 milhões de anos. E outra informação que a gente usou para testar esses modelos de conectividade foi a evolução das paleodrenagens ao longo das bacias costeiras, né? Então, durante o Pleistoceno, o que a gente teve foi a conexão dessas drenagens costeiras aqui quando o nível do mar regressava, no caso. Então, durante um período glacial, esse nível do mar abaixava e permitia que essas drenagens costeiras pudessem se conectar, como a gente vê aqui nesse diagrama. Então, a partir do início do Pleistoceno, a gente facilitou a dispersão da região costeira ao longo dessas drenagens costeiras para essas espécies. Então, aqui são os 3 modelos que eu estava explicando, né? Um modelo de evolução de conectividade que, a partir do Pleistoceno, facilita a conectividade entre essas bacias costeiras. O modelo 2, que não permite a dispersão ou diminui a probabilidade de dispersão, melhor dizendo, entre o Alto Paraná e o Alto Iguaçu, a partir da formação dessas barreiras das cataratas de 7 quedas e a própria catarata do Iguaçu. E um terceiro modelo que usa essas 2 informações aqui para explicar a história evolutiva desses taxons nessas áreas. E a gente viu que o melhor modelo, né, o melhor modelo que se encaixa melhor com os dados delas é esse que leva em conta essas 2 coisas, que leva em tanto a facilidade da dispersão aqui ao longo das bacias costeiras depois do começo do Pleistoceno e também a dificuldade em dispersar para essas áreas do Alto Paraná e Alto Iguaçu devido à formação dessas barreiras, né? Então a gente basicamente usa esse modelo de evolução da paisagem 3, que é o melhor modelo, né? Que saiu aí por essas análises de model fitting para reconstruir a história dos oligossarcos nessas áreas. E por último, né, já vou
terminando meu tempo, falar um trabalho que eu venho desenvolvendo basicamente na área que eu estou aqui, em Colômbia, né? Basicamente tentando entender um pouco a evolução da família Aspergillide, mas usando a informação da formação dessas barreiras que a gente tem aqui, que são super importantes na América do Sul, que é basicamente as barreiras que surgiram com o surgimento dos Andes, né? Que essas barreiras que separaram essas áreas que a gente chama de transandinas aqui, dessas outras drenagens que a gente chama de cisandinas. Além disso, eu também testo uns modelos que levam em conta a formação no Mioceno da barreira entre o Orinoco e o Amazonas, basicamente uma barreira que separou essas duas drenagens durante o Mioceno. Então, ah, só para comentar que a bacia amazônica tinha, a bacia proto-amazônica, digamos assim, tinha essa direção de drenagem antes, né? Tinha uma direção norte-sul até o Mioceno médio, mais ou menos aí. E depois, mais ou menos há 10 milhões de anos, houve a formação de um arco aqui que separou a bacia do Orinoco da bacia do Amazonas, e o Amazonas começou a correr para essa direção que ele tem hoje, que é para essa parte aqui do Atlântico, né? Então, essa é a informação geológica que eu tinha aí. Eu acho que tem uma pergunta no chat. Ah, não, é só o Bicas. Bom, sigo. Então, basicamente, a família Aspergillide é um grupo que está evoluindo aí se diversificando aí desde o Eoceno, já 50, mais ou menos 50 milhões de anos, né? E, e basicamente eu usei essas áreas para fazer a reconstrução ancestral. 10 áreas geográficas, basicamente essa distribuição de Aspergillide. Eu testei aí dois modelos de evolução de área, né? Basicamente o DEC e o DIVA. Eu não usei o Bay Area, que basicamente em teoria, tu tem que ter tido para as coisas que eu estou testando aqui, tem que ter tido vicariância, né? Então, se o Bay Area não leva em conta a vicariância, eu já a priori deixei ele de lado, né? Usei essas estratificações de tempo no método, e cada estratificação de tempo está associada com um modelo diferente de conectividade de áreas. O modelo NURO, que eu chamei aqui, que basicamente eu não uso informação nenhuma sobre conectividade de áreas. O modelo que a partir acho que dos 12 milhões de anos, mais ou menos, eu falo que, ó, não teve mais conexão entre as duas drenagens transandinas, aqui, o Magdalena e o Maracaibo, com todas essas cisandinas, ou pelo menos o processo de dispersão entre essas áreas é menos provável, né? E o modelo 2 que eu uso, além disso, eu uso a formação, a separação do Orinoco, a separação do Orinoco dessas outras áreas da bacia amazônica, né? Que basicamente o surgimento de um arco que a gente tem nessa região aqui, que chama Arco de Valpez, que ocasionou a separação da bacia do Orinoco da bacia do Amazonas, né? Então eu faço basicamente o mesmo teste, né? O mesmo model fitting. Aí são os períodos de tempo, né? Então isso é como eu entro no programa sobre as conectividades. Basicamente, o 1 é uma conectividade 100% e 0,1 é uma diminuição na probabilidade da dispersão entre essas áreas, né? E eu vejo que o modelo 1, que leva em consideração apenas a formação da barreira dos rios transandinos, é o modelo que melhor explica a evolução dos meus tacos nessas áreas. Eu acho que isso um pouco também, né, quando a gente começa a ver a reconstrução ancestral de áreas aqui, associado a esse modelo 1, um pouco também pelo fato que muitos eventos mais recentes de dispersão entre a bacia do Orinoco e a bacia amazônicas mais recentes que essa idade do Mioceno, que é esses 9 milhões de anos, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de barreira semipermeável, ou seja, tem a barreira aí, mas hoje em dia, por exemplo, tem um canal que conecta essa porção do Negro com o Orinoco, então, em teoria, tu teria essa possibilidade de dispersar entre essas duas, dentro dessas, entre essas duas drenagens, né? Não é uma barreira tão clara como é os Andes aqui, que separa essas bacias transandinas das bacias cisandinas, né? Então, por isso mesmo, eu acho que o modelo que leva em consideração apenas isso e não leva em consideração essa barreira aqui é o que explicou melhor a evolução de Aspergillide, dessa família de bagres aí, nessas áreas, né? Então, é um estudo aí que eu venho desenvolvendo aí, que usa um pouco esses modelos de evolução de drenagem para explicar a evolução desses táxons nessas áreas.
Então, acho que eu fico por aqui, né? Só ressaltando assim, um pouco para terminar, concluindo aí, como o método é interessante, né, para estudar biogeografia, né? E tem várias ferramentas que te permite um pouco, dar um pouco mais de realidade, digamos assim, para os modelos que tu tá estudando, né? E também o fato de ter essa ideia de testar hipóteses geológicas com o grupo de táxons que tu tem e ver qual que se encaixa melhor com os dados que tu tem, né? Ao invés de só fazer análise e depois começar a buscar explicações para o que aconteceu lá. Então, eu acho que a comunidade científica tem muito esse costume, né? Vamos fazer uma análise de Baio de reconstrução ancestral, e depois eu busco na literatura geológica coisas que, quizás, que talvez se encaixem com o que eu estou apresentando ali, né? Então, essa ideia de testar esses modelos de evolução da paisagem é um pouco mais interessante, que tu tem as hipóteses prévias e tu vê qual se encaixa melhor com os teus dados, né? Então, uma maneira diferente do approach aí para estudar biogeografia, onde tu deixa as hipóteses que tu queres testar mais claras. Eu acho que com isso eu fico por aqui. Acho que demorei meus 50 minutos aí. Se qualquer coisa, eu fico disponível para perguntas aí. Ótimo, Thiago. Tô bem. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Vamos aguardar um pouquinho. O pessoal é meio tímido, então é importante E tem, deixar. tem uma no Quem chat aqui, ó. escreveu? Ó, a Bruna Ellen escreveu aqui, que é aluna da disciplina. Bom dia, Tiago. Sou orientanda do professor Roberto Reis aqui na PUC, iniciando o doutorado, e fui aluna do Vinícius Bertaco no Museu de Ciências Naturais. Falando em biogeografia, no mestrado fizemos a correlação da ictiofauna do Parque Estadual do Tainhas e a análise física do habitat, tendo a cascata Passo do S, mais ou menos 15 metros de altura, como barreira geográfica. Esse trabalho mostrou que havia sim uma diferença entre montante e jusante, porém a abundância de espécies foi maior a montante, onde normalmente seria menor, segundo algumas referências. O que poderia ter ocasionado o fato de essa diferença ser maior a montante? Outros tipos de barreiras? Te pergunto, pois foi o questionamento da minha banca e acabamos não investigando a fundo. E a outra pergunta, tu não estava na banca, né, Tiago? E outra Não. pergunta, as informações que eu necessitaria para utilizar o pacote BoGeoBears seriam aquelas usuais como tamanho de substrato por petrecho? Obviamente, fazendo as matrizes bio, obviamente fazendo as matrizes dessas informações. Então aí passo para ti. Ah, então, em relação à primeira pergunta, muito interessante o padrão que tu encontrou, porque é realmente o que a gente, ao revés do que a gente encontra em geral, assim, a gente tem a tendência, quando a gente baixa o rio, de aumentar a riqueza, né? Aumentar a riqueza de espécies, né? E tu encontrou o contrário, a parte de cima da cachoeira tem mais, pelo menos abundância, não sei se foi diversidade, né? Não sei, eu poderia pensar em ausência de predadores, de repente, né? A parte de baixo da cascada talvez tenha predadores ali que não existem ah, na parte de cima. Isso é muito comum aqui, por exemplo, em alguns rios da Colômbia, né? Tu tem uma grande quantidade de peixes de tamanho pequenos, uma grande diversidade e abundância, simplesmente porque as porções mais no alto têm uma ausência de predadores. Os predadores grandes não conseguem chegar lá. Então, talvez, acho que alguma coisa mais ecológica, mas talvez esse seja uma explicação de tu ter níveis mais altos de abundância na porção de cima do que da porção de baixo. Mas poderiam ser outras coisas, aí tu vai já para níveis mais ecológicos também, né? Em relação ao segundo, o que tu precisa para usar biogeoverso? Olha, o biogeoverso é um método macroevolutivo, então basicamente tu está trabalhando com o que tu acha que seja uma espécie, tá? Basicamente, os terminais aí que tu tem nas suas filogenias são espécies. Podem talvez ser uma população dentro de uma espécie, né? Se essas populações, por exemplo, são reciprocamente monofléticas em relação a uma outra, mas basicamente o que se usa é espécie. Então, basicamente é uma filogenia, melhor que seja uma filogenia datada, porque aí tu pode contrastar com eventos geológicos, né?
e a distribuição de cada um desses taxos que está nessa filogenia em áreas discretas. Tu tem que discretizar tuas áreas. Então, tu tem que, de alguma maneira, fazer uma codificação, e para peixe é relativamente fácil, que a gente sempre usa a bacia de drenagem, basicamente, né? Então, a presença e ausência, uma matriz de presença e ausência em cada uma dessas bacias, né? Então, basicamente, ele faz a reconstrução ancestral dessas áreas discretas, né? A, B, C, que representam bacias de drenagens, ah, nessa filogenia. É isso que tu precisa para rodar um BioGeoBers. O Duda escreveu aqui: parabéns, Thiago, obrigado pela apresentação, bem interessantes os projetos e resultados. E por enquanto é isso. Não sei se o Roberto quer fazer alguma pergunta. Quero. Tiago, muito boa a tua apresentação das diferentes ferramentas e modelos de usar o GeoBears. E a gente vê esse programa sendo usado por um monte de gente aí, né? Um monte de artigo. E eu não sei o quanto que as pessoas compreendem todas essas premissas aí que tem em cada uma das, né? Então, é realmente uma coisa que tem que ser bem cuidadosa na hora de fazer, né? Mas eu queria te Sim. perguntar o seguinte, apesar das críticas para esse modelo J, né, ou para esse parâmetro J, não seria bom testar os resultados da estimativa de área ancestral com o J também, e aí comparar com o que com só o Diva-like, o Deck-like, o outro modelo que tu usou sem o J, fazer com e sem e testar a diferença, olhar a diferença? Eu acho que isso é interessante, mas assim, ó, pela experiência que eu tenho, o Jay sempre ganha, porque ele facilita muito digamos, a expansão da distribuição das espécies. Então, sempre tu começa com uma área pequena e o bicho na cladogênese vai ganhando áreas, sabe? Vai espocando em áreas. Então, ele acaba por sempre ganhar. Ele não vai ser um model fitting, um ajuste de modelos justo, porque pela experiência que eu tenho, ele sempre ganha. Talvez seja interessante rodar ele também e explicar as duas, né? Ó, vamos explicar a melhor com J, mas vamos explicar melhor sem J também para ter essa comparação. Mas a experiência que eu tenho, ele sempre ganha. E se tu vê os É, trabalhos publicados, é sempre... ele ganha em termos de likelihood mais baixa, né? Ou maior. Mais baixa Sim, é negativo o valor, né? Maior. Mas, pois é, mas ele ganha em termos de explicação do que a gente está realmente vendo, isso que eu quero dizer. Porque aí tu faz, por exemplo, Diva-like, o Deck-like com e sem, e tu compara com o teu conhecimento das áreas, dos bichos e tudo mais. Será que a explicação usando o J é melhor ou não? Será que sim. não vale a pena? Vale, acho que talvez vale. Se tu pensa uma captura de cabeceira, uma captura de cabeceira que não seja uma reconfiguração super grande em bacias, como foi o Orinoco e o Amazonas, geralmente é uma pequena bacia que espoca lá para outra bacia. E esse é um clássico efeito fundador. Tu tem uma pequena população e isso quase automaticamente, essa pequena população tem a tendência de um processo de especiação simplesmente por, não sei, por drift, de repente. Já a- reduziu o pool gênico, já é menorzinho, já é, está em é, outro lugar, novas pressões, claro. Então, em teoria, esse J explicaria essas capturas de cabeceira, pelo menos essas capturas de cabeceiras de drenagens pequenas, assim, onde uma drenagem maior recebe apenas um pequeno tributário para ela. Então, talvez seja interessante para ver, ó, vamos ver se eu espero que esse grupo seja um grupo que evoluiu, se distribuiu por capturas de cabeceira, vamos tentar com o J também. Mais De alguma repente a área é pergunta? propícia, né? Se aqui no Sim, sudeste do Brasil, por exemplo, né? claro, e o grupo também, né? Exato, é. O É grupo um de grupo terras. de cabeceira, não é um grupo de parte baixa de rio, né? Sim, é. Então acho que talvez aí seja interessante. Mas a experiência que eu tenho é que ele sempre ganha. Assim, ele tem um parâmetro a mais, mas mesmo fazendo a correção por esse parâmetro a mais, ele ainda fica bem melhor que os outros, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho pergunta, mas é bem de leigo. Estou aqui esperando para ver se tem alguém com perguntas mais interessantes para fazer Pode, as minhas. pode fazer, a pergunta nunca é Tá. de leigo. É que nem a gente diz, né? Não tem pergunta boba. O, tu mostrou o exemplo ali dos peixes de Iguaçu, das partes altas e baixas.
esses peixes que tu está falando, eles são de fundo? Por isso eles não, os de cima não caem para baixo, por exemplo. Eles não caem nunca nada para baixo, ou embaixo tem uma diversidade maior e são menos. Eu consigo enxergar os de cima isolados dos de baixo, mas não os de baixo sem influência nenhuma dos de cima. A fauna do Alto Iguaçu tem muito endemismo, tem espécies que só ocorrem lá, né? E bem diferente de baixo do Iguaçu. A fauna do Baixo Iguaçu é basicamente a fauna já do Paraná, do Baixo Paraná, né? Então tu tem uma diversidade maior, tu tem, por exemplo, uma quantidade de grandes bragras aí que tem nessa parte baixa. Ó, em relação à dispersão, eu acho que é bem claro que o bicho não consegue subir, né? Mesmo tem algumas espécies que têm adaptações de subir cachoeira, assim, em relação às nadadeiras, talvez poderiam cruzar uma barreira menor, mas o Iguaçu é uma barreira bastante forte para isso. Mas em relação a descer, eu não sei, Bica. Tu teria que sobreviver à queda, né? E também eu acho que não é. Também tem isso. Lembra do pica-pau lá no barril, né? Não, isso eu não lembro. Tu não via Lá pica-pau. nas cataratas do Niágara. Então. Tá. Eu gostava do ah, pica-pau, inclusive. tu podia pensar que ovos e larvas dos peixes que estão em cima poderiam descer, mas eu acho que a sobrevivência é difícil e tu tem que, além de sobreviver, tu tem que se adaptar ao ambiente embaixo, né? Sim, Então sim. o evento de dispersão deve ser bastante raro ainda. Tá, eu tenho outra pergunta também, menos pica-pau. Deixa eu só complementar uma coisinha do Pode Thiago aí. completar. Na verdade, não é complementar, é só dar um outro. O Iguaçu, que o Thiago usou como exemplo, é uma bacia gigante, né? Então, as cataratas do Iguaçu são lá na foz, quase, já virando É, Baixo Paraná mesmo. Então, é toda a bacia isolada em cima do platô no Brasil. Então, claro, mas tem casos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, riozinhos bem pequenos, tem espécies, por exemplo, que a gente só encontra acima, ali no Garapiá, um riacho que nasce dentro do Promata. Promata, né? E desce e cai no Rio Maquiné. E ele tem uma cascata grande lá embaixo. Tem uma espécie de cascudo que a gente só encontra acima da cascatinha do Garapiá. Para baixo ele não tem. E já se coletou muito no Maquiné, ele nunca apareceu. Só se conhece de cima da cascatinha do Garapiá. mas tu acha que as populações são mais antigas que a cascata? Provavelmente, né? O bicho estava lá e teve um processo de erosão que. Pois é possível. Porque assim, ó, eu já achei outros cascudos parecidos, são um pouco diferentes, mas parecidos com esse, do Garapiá, em outras cabeceirinhas aí, até lá no Mampituba, no Três Forquilhas e no Mampituba. Mas bem nas cabeceiras, assim, ó, tipo no Taimbezinho, é lá dentro do cânion, lá em cima. Mas então, talvez seja uma espécie que fica só nessas super cabeceiras, mas ela não teria subido aquela cascata do Garapiá, não tem como, então ela tem que ser mais antiga. Ou são espécies diferentes, tem que testar ainda. São espécies diferentes, uma em cada cabeceira isolada dessas aí, não sei. Isso ainda tem achar alguém para fazer um pós-graduação com isso aí. Mas, mas O tem isso, mestradinho, o mestradinho. uma estradinha. Tem peixe com isolado em riachos bem pequenininhos acima de cachoeiras, como é o caso aqui do Garapiá. Mas, claro, o Iguaçu é um exemplo de um grande rio com uma grande área, né, acima da cachoeira. Essas partes acima das cachoeiras, elas são diferentes mesmo, assim, em relação à comunidade de peixes. Aqui a gente também aplicou um projeto aí para estudar peixes acima de uma cachoeira, né? E a possível introdução de peixes que estavam abaixo da cachoeira, o impacto na porção de cima. E, por exemplo, tem um predador acima da cachoeira que ele ocorre, só tem ele. Ou seja, todos os outros bagres não chegaram acima da cachoeira, só chegou ele, de alguma forma. E o tamanho corporal dele é muito maior do que nas partes baixas. É um ageneosos, assim, um bicho é gigante comparado com a porção baixa. Então ele chegou lá e encontrou um ambiente vazio, sem outros competidores e se deu super bem. Minha outra pergunta aqui, já que ninguém quer fazer, também assim, existe alguma estimativa do número de gerações mínimo ou tempo mínimo
para considerar que a divergência de linhagens que ficaram isoladas já pode ser considerada especiação em peixes de água doce. Nesse que vocês trabalham, obviamente deve ter uns que têm um tempo de geração muito maior, mas esses peixinhos que, sei lá, que em seguida são reprodutivos e já saem deixando descendentes, tem alguma estimativa disso? Bah, é uma pergunta bem difícil, Bica. Por exemplo, toda a diversidade de peixes do Lago Vitória, acho que na última glaciação o lago estava seco, né? Então hoje tem 500 espécies de ciclídeo lá, literalmente, que descende de um único ancestral que, não sei, na última glaciação não tinha, que se diversificou em 15 mil anos. Mas isso é um exemplo raro, né? Eu acho que se a gente for ver exemplos aqui na, no continente sul-americano, as coisas são, geralmente os grupos irmãos são grupos mais antigos, né? Nesse trabalho de Asperidinide, que eu calculo os tempos, os grupos irmãos são mais ou menos 3 milhões, 4 milhões, é isso, Bastante. os grupos mais recentes, que é bastante tempo, né? Sim, sim. Provavelmente aí tem grupos que têm o processo de especiação mais Eu, recentes, eu né? tava, sim, eu estava pensando, tipo, qual é a influência, ou se já se tem alguma estimativo, o que que se sabe sobre a influência dessas barragens hidrelétricas que isolam bem a jusante e a montante na questão da diversidade de peixes? Tem alguma, estão detectando diferenças morfológicas ou mesmo genotípicas, Sim, sei lá, de provavelmente esses são tempos muito curtos, né, para um processo de especiação. Mas o que se nota são diferenças fenotípicas de bichos acima da barragem e abaixo da barragem. Mas eu acho que mais que tudo é muitas vezes associado à plasticidade que os grupos têm de se diferenciar. Por exemplo, na barragem o cara vai encontrar um ambiente lêntico, sem corrente, então tu vai ter a tendência de ter bichos com tamanho corporal maiores, e enquanto abaixo da barragem, onde seguir o fluxo, tu vai ter bicho com a altura do corpo menor. Tem alguns trabalhos que mostram essas claras diferenças entre populações na barragem e abaixo da barragem, onde é um ambiente lótico, né? Em relação à diversidade genética, né? Isso talvez seja plástico, algo que as populações têm aí, né? Em relação à diversidade genética, talvez algum, não sei, efeito de coelho de botella, né? Bottleneck, gargalo de garrafa, né? Uhum. Gargalo de garrafa. Ô, Bica, eu tô sem vídeo, viu? Tu não. Eu, eu Ah, já, Eu, eu já, eu já notei a sua presença, professor eu Eduardo. não tenho vídeo, mas eu tô achando Eu bem te legal a tirei, discussão. tu tá Ah, sem tu me vídeo porque eu tirou o te vídeo. tirei. Eu Eu posso sei. te botar de novo. E Mas aí, eu Duda, tudo agora vou. bom? Tudo bom? Parabéns, Thiago. Bem legal. Agora eu vou Valeu, ter que valeu. sair para pegar o carro aqui para buscar minha filha, mas eu tô no celular, então eu tô ouvindo a discussão aí. Para aí. Agora eu te pedi para botar Deixa eu vídeo, ó. ver. Iniciar só para dar um oi aqui, ó. Não, Tá. tranquilo. Bem legal. Tem várias opiniões genéticas, genômicas, aí, mas já estão discutindo. Eu vou ter que ir caminhando para o carro, então acho que eu vou tirar o vídeo de novo, só para dar um oi. Mas só para dizer que tem espécies bem recentes, como esse caso dos ciclídeos, né, que o Thiago falou, e com genômico, hoje em dia dá para fazer medições bem mais precisas de quanto tempo atrás, né, as espécies pararam de se misturar, de ter fluxo gênico, e tem espécies de poucos milhares de anos. Mas é raro e é complexo. Na verdade, mesmo com o genoma inteiro, é difícil de medir alguma coisa. A gente tem hoje em dia uns métodos que estão sendo mais usados, mais precisos, mas se chega a algumas divergências recentes, como o Thiago estava falando. Esse dos ciclídeos continua sendo um foco muito forte e muito complexo de estimativas, né? Porque tem hibridação, tem umas que hibridizaram por um tempo, aí pararam de hibridizar, e aí o fluxo gênico vai e volta. Hoje em dia a gente está vendo muito caso de hibridação, que com o genoma a gente descobre que parou e retomou, né, fluxo gênico várias vezes. Diferentes fundadores se misturaram de diferentes formas e geraram um híbrido que aí especiou. Então, enfim, é bem legal o assunto e esses sistemas são ótimos para estudar essas coisas. Tem. Justamente nos ciclídeos. Ah, desculpa. Vai, fala. Eu vou caminhando para o carro, mas eu vou ouvindo a discussão aqui. Daqui a pouco no carro eu pego de novo. Tá, Justamente nos ciclídeos, esse gênero mesmo que o Thiago mostrou em gimnogeofagos, tem uma espécie que é endêmica das lagoas costeiras aqui do Rio Grande do Sul, que é o gimnogeofagos lacustres. É verdade. E essas lagoas têm o quê?
4 mil anos, 2 a 4 mil anos é a idade dessas lagoas. E tem uma Sim. espécie que é endêmica dali, que é uma espécie de ambiente lêntico, assim mesmo, né? Aham. É basicamente assim, o ciclídeo que está na porção dos rios é um bicho mais adaptado a ambiente lótico, né? Tem um desenvolvimento dos lábios, né? O labiatos. E o bicho que está na parte de baixo não tem essas características, que está lagoas, né? E eu acho que as lagoas, essas mais fora, assim, é da última glaciação, ou seja, essas lagoas, esse ambiente de água doce tem 15 mil anos, né? Então é um processo super rápido, e se tu olha o DNA mitocondrial, tu não vê diferença. Ou seja, os bichos compartilham a mesma mitocôndria, o mesmo COI, né? O mesmo citocromo oxidase. Agora eu não sei, lá na URGS tinha um estudante também trabalhando meio com malo, não sei se tu partir para métodos mais finos, assim, como Next Gen Sequence, tu consegue enxergar a diferença entre essas populações, né? Então é um exemplo clássico, coisas também que ocorreram super, super rápidas, hein? E, Eu e acho que até tá... mais, Não, vai em frente, vai em frente. acho que até mais recente, né? Eu acho que é 4 mil anos, né? Alguma coisa assim, É, tem um... aquelas lagoinhas ali, Tapeva, Barros, Pinguela, acho que são bem menos que 15. Do que Eu eu ia não comentar é tenho que certeza, do... mas é assim, ó, é alguns milhares de anos, não, sabe? Não É. chega, não é milhões, é alguns poucos milhares, não chega a 20 mil anos. que eu ia comentar é que, da mesma forma, quer dizer, o contrário, os canais que ficam abrindo também tá botando, misturando bichos que estariam isolados, né? Então, Piranha aí tá, logo, logo vai estar a ali já. piranha, exato, a piranha é Logo, um logo. dos, Já um está no dos, Guaíba e já está um chegando dos lá. casos. Aham. Me lembrei das piranhas, pensei, umas palometas, me lembrei da reportagem e aí tive o insight aí. Atrás. Mais alguém tem alguma pergunta? Só está silencioso. O Edson, eu vi que estava presente. Não sei se o Edson quer fazer alguma pergunta. Edson Pereira. Aí, Pereira, Pereira está aí, mas está quietinho, Fala, escondido. Thiago, tudo certo? tudo já, Estou, valeu, escu- valeu. estou escutando atentamente as tuas informações, Thiago, e pensando lá no doce. Tá, tá. Sabia que tu ia falar isso. Forte abraço, Thiago. Valeu. Piada interna, pessoal. A gente não entende. Eu também tenho umas piadinhas com o Thiago, mas eu não vou contar elas aqui. Não, o Da doce, o época da doce, o graduação. doce é o Rio Doce, que tem É. uma grande diversidade dos cascudos que o Edson estuda. Ah, legal, legal. Muito bem, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então a gente agradece muito, Thiago, pela ótima palestra, muito interessante e muito legal te ter aqui, Não, eu né? fico feliz, eu fico Um feliz. bom exemplo para os alunos aí que estão começando e que estão no meio. Nós temos aluna de graduação aqui, inclusive, assistindo e ver, né, teu sucesso, teu desenvolvimento. Isso é muito legal da gente ter esse tempo já e começar a ver os ex-alunos, né, se desenvolvendo bem, tendo seus empregos, tendo suas pesquisas, sendo pesquisadores, cientistas independentes. Então, muito legal, parabéns. E muito obrigado aí pela participação. Quando vier por aqui, aparece para gente tomar um cafezinho. Não, pode deixar. Eu fico muito contente com o convite aí e ver o Roberto e ver o Edson, os antigos colegas. E, e a coisa é não ter pátria também, né? É Tipo, isso aí. tem que ir para o lugar que bloquear aí, né? É isso Então, aí. Tem que explorar. Tem que tem que explorar. caminhar, né? É, Ficar em Porto Alegre não dá. isso Não aí. dá. Isso aí, um abração. Vou encerrar para todo mundo aqui então. Um abraço para todos, bom final de semana. Com isso, nós encerramos as palestras da disciplina de seminários. Quase todas as palestras estão e a do Tiago também estará no YouTube do nosso programa, numa parte específica de seminários internacionais. Então, quem quiser repetir, quem quiser assistir de novo, ou quiser divulgar para colegas que queiram, tenham interesse no tema, vai estar lá à disposição para as pessoas assistirem, certo? Um abraço para todo mundo. Um Falou, Tchau, abraço, valeu. tchau. abração, Thiago. Até Tchau, mais. Roberto. Valeu. Abraço.